Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor juntos? Nós estamos aqui nessa noite reunidos, amém? Mesmo pela internet, para louvarmos ao nosso Deus, aquele que pela cruz nos chamou. Vamos juntos? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou do amor do Pai, justo de Deus. Vamos lá, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de milagres. É um Deus que nos dá sombra no deserto. É um Deus que traz luz na escuridão. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez essa noite aí do outro lado da tela você esteja assim, passando por um deserto ou atravessando uma noite densa e escura. Mas nós vamos cantar nessa hora que nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus está conosco. E eu creio que nessa noite Ele está aqui presente, o Espírito Santo do nosso Deus, curando, operando milagres nos nossos corações, nas nossas almas, nas nossas emoções e também nas nossas mentes. Vamos cantar juntos? Vamos lá. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Vamos lá. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos lá. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, transformando as vidas. Senhor, sabemos que és Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
quem tu és, esse é 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 quem tu és. Fecha os seus olhos. Enquanto a gente vai cantando só esse pedaço, coloca diante do Senhor, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor prometeu que estaria conosco e Ele está conosco. O Senhor prometeu que um dia, quando nós fecharmos os olhos nessa terra, nós haveremos de abrir os olhos na glória com o Senhor. Coloque todas as dificuldades agora no altar do Senhor, enquanto a gente vai cantando isso mais uma vez. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, um Deus de milagres. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, um Deus de milagres. Te entrego, Senhor Deus, cada coração nessa noite. Recebe o nosso louvor no teu trono de honra. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão. E por favor, Deus, nós te imploramos também. Venha mudar, ó Deus, os corações. Venha transformar as mentes nessa noite, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de milagres. E o milagre maior, ó Deus, é o Senhor atingir, alcançar com a tua graça o ser humano. Portanto, hoje, Deus, se for da sua vontade, alcança vidas, alcança almas. Alcança também, Senhor Deus, aqueles que estão tristes, cansados, ó Deus, aqueles que estão fadigados, Senhor Deus, todos esses, alcança nessa noite, renova as forças, renova a fé, Pai, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. É com muita alegria que hoje nós começamos o módulo de integração e em breve nós vamos receber novos membros à comunhão da nossa igreja. No próximo domingo, nós vamos iniciar a campanha 40 dias de comunidade. Então a sua leitura, a leitura do livro vai começar na segunda-feira, dia 7 de setembro. Então fique atento que assim que seu livro chegar, nós entraremos em contato. E o motivo de oração dessa semana, na nossa sala de oração, nas nossas lives, será a cura da alma. Então participe com a gente todos os dias, de segunda a sábado, no perfil IP do Aeroporto, no Instagram, às 7 horas da noite.
possa nos abençoar nesse momento, né? A gente vai ter um momento dos dízimos, das ofertas. E eu queria ler com os irmãos um pequeno versículo lá em Atos 20, 35, que diz assim: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Eu queria frisar esse versículo, né? Evidenciar esse versículo, essa parte do versículo: há maior felicidade em dar do que em receber. Então essa palavra nos consola, né? Essa palavra nos dá ânimo também, para que a gente continue, né? Providenciando os dízimos, as ofertas. Isso não é somente para igrejas, né? Isso são para ajudar as pessoas também. A igreja tem se empenhado, né, na ajuda dessas pessoas com dificuldades, principalmente nesse período de pandemia, né? A igreja tem tentado de alguma forma ajudar. E a gente precisa ter isso moldado no nosso coração, de estar sempre querendo dar ao invés de receber. Porque a palavra diz: há muito maior felicidade em dar. Então que você esteja com o seu coração assim alegre, feliz, poder compartilhar os dízimos, as ofertas, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus por cada por cada dízimo, por cada oferta que tem sido colocada no altar do Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, por podermos falar com o Senhor, colocar diante do Senhor as nossas alegrias, as nossas felicidades. O que a Tua palavra nos diz, que como é bom ajudar, Deus, como é bom dar. Senhor Jesus, coloca no nosso coração esse desejo a todo instante, a todo momento. Deus, nós sabemos que isso é para a honra e glória do Teu nome, Deus. Obrigado, Deus, por cada irmão que tem colaborado, que tem se empenhado e que tem sido fiel ao Senhor, Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Tudo na paz? Como é que passaram a semana? Certamente guardados e protegidos pelo Senhor, não é verdade? Vamos, nesse momento da sequência, na verdade, finalizar nossa série de mensagens que nós começamos nesse mês de agosto. A gente está falando sobre a soberania de Deus e o tema da série é Soberania de Deus, conforto em tempos de crise. Nós falamos de várias coisas que só Deus pode. E hoje eu queria falar sobre tem coisas que só Deus deseja. E eu queria falar a respeito do desejo de Deus para salvar o perdido. Vamos fazer uma oração para a gente dar início aqui, esse momento da mensagem? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esse dia, pela semana que estamos começando. Deus, obrigado porque em todo o tempo nós vemos o Teu cuidado sobre nós, sobre os nossos lares, a vida da nossa igreja. Obrigado porque tem sido assim, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que nós estejamos com os nossos corações inclinados ao Senhor, prontos para ouvir, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude, Senhor, para sermos uma igreja que viva, Senhor, dentro dela um tempo de harmonia, um tempo de unidade, de paz, de respeito, e que isso nos facilite, Senhor, a compartilhar o Evangelho nesse bairro onde o Senhor nos colocou. Que a Tua graça continue sobre nós nesses dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu queria que você abrisse então a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Então, vê se tem uma Bíblia aí perto de você. Acessa aí o seu celular, seu smartphone, se você puder. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo. Possivelmente Timóteo estava na igreja de Éfeso, pastoreando ali, cuidando daquelas pessoas. Então eu vou ler o texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Algumas versões traz a palavra respeito. E o versículo 3: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdade, mestre da verdadeira fé aos gentios. Vou reler aqui o versículo 7. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Sabe, irmãos, será que nós vivemos um tempo de tranquilidade e de paz? Um tempo de piedade e dignidade? Você considera o nosso tempo assim? Que a gente viva um tempo de tranquilidade e paz? Guarda essa pergunta no seu coração. Essa passagem do apóstolo Paulo a Timóteo, ele recomenda então oração, como nós vimos, a todos os homens ali, especificamente daquela cidade. Então, homens comuns, reis, governantes, pessoas que exerciam autoridade naquela sociedade. Ou seja, o que Paulo está pedindo a Timóteo aqui é que ele leve a igreja à oração e que a igreja lembrasse dessas pessoas, de todos os homens, não é? E como a igreja faria isso? Através das orações, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Mas qual é a finalidade? Para qual finalidade, então, que Paulo faz essa recomendação? O texto explica para a gente. Para que eles tivessem uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade ou respeito, não é? Então, quando a gente olha para esse texto, irmãos, Paulo não estava fazendo apologia a uma vida meramente tranquila de se viver. Paulo não estava pensando num tempo de tranquilidade e paz no que diz respeito às coisas materiais. Não era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava preocupado com a situação atual da igreja. Paulo queria olhar para a possibilidade da igreja pregar o evangelho com essa tranquilidade, com essa paz. Então a igreja deveria se sentir assim externamente, não é? Nesse tempo, então, talvez o que pudesse impedir a igreja de viver nesse estado de tranquilidade e paz seriam as guerras, não é? As perseguições, principalmente por conta dos governantes, dos imperadores daquela época, não é? E olhando para dentro da igreja, Paulo gostaria que a igreja buscasse tranquilidade, paz, não é? Dignidade, piedade, respeito dentro da igreja. Então, assim, que a igreja não vivesse em divisões, em discórdias, não é?
cismas. Então era importante esse tipo de oração, não é, por todos os homens, para que a igreja vivesse dessa maneira, em paz e em tranquilidade. E o versículo 3 vai dizer: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Então, isso tudo seria importante com o objetivo da igreja ter possibilidade de levar, anunciar, continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Por isso, então, a tranquilidade e a paz. Quando a gente olha para esse texto, eu gostaria de compartilhar 2 propósitos de Deus específicos, 2 desejos que Deus tem no seu coração para os nossos dias. O primeiro é que Deus deseja salvar sem distinção. Vamos reler o versículo 3? O texto diz assim, então: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, a vida tranquila, a vida pacífica é bom e agradável a Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos, não é? Então, se tem uma coisa que Deus deseja profundamente, é a salvação do perdido. Então, desde a criação, antes da criação do mundo, já havia um plano em andamento para a salvação do homem perdido. Quer ver? Olha só o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: conhecido antes da criação do mundo, e aí Pedro está falando de Jesus, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, Jesus foi conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de nós. Um outro texto que é bem conhecido é Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, quando o texto diz assim: todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, existe um propósito de Deus para salvar o homem perdido. Agora, irmãos, esse desejo de Deus para a salvação do homem não é para todo o homem indistintivamente. Não é para todos os homens. O texto de Apocalipse diz para a gente, afirma, que existem aqueles que não terão os seus nomes escritos nesse livro da vida. No versículo 4, quando o texto diz assim que deseja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, o desejo aqui não é um desejo no grego, que é a palavra boulomai, que significa determinar. Deus não está determinando que todos os homens sejam salvos. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia Deus determinando isso, para os discípulos, ou a gente percebe que Deus determinou que todos os homens fossem salvos, não é? Isso na teologia a gente chama de universalismo, não é? Que são as pessoas que creem que Jesus morreu para a salvação de todos os homens, que todos os homens têm a oportunidade de serem salvos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu queria voltar para a carta de Pedro, 1 Pedro, agora no capítulo 1, versículo 2, quando ele fala sobre os judeus que estavam espalhados na Ásia Menor, depois daquela dispersão, da perseguição da igreja, quando os crentes foram dispersos por todos os lugares, falando para os judeus, então, na Ásia Menor, o apóstolo Pedro diz que eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas.
Então, o apóstolo Pedro aqui está fazendo uma saudação a esses judeus. E o que ele está falando aqui é que aqueles irmãos espalhados ali na Ásia Menor, eles foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. E ele diz mais que é o Espírito Santo que realiza essa obra na vida da pessoa. Então, a regeneração e a salvação não é um ato da vontade do homem, mas é um ato da vontade exclusiva de Deus para a vida da gente. Então, é o Espírito Santo que toca na nossa vida e que nos tira das trevas e nos leva à luz. É o Espírito Santo, o toque dele na nossa vida, o chamado de Deus através do Espírito Santo, que vai nos tirar da morte para nos garantir a vida eterna a partir de Jesus Cristo. Então, irmãos, uma coisa é certa: enquanto o homem estiver espiritualmente morto, não é, em seus delitos e pecados, como a Bíblia nos fala, ele não vai sentir esse desejo, essa atração, e ele não vai estar convicto de que precisa ser salvo. Pelo contrário, é Deus que o chama. É Deus que tem o desejo no seu coração de salvar o homem perdido, mas não serão todos que serão alcançados por essa graça. E talvez você possa achar muito estranho tudo isso. Tem algumas pessoas que não concordam, não querem concordar de maneira nenhuma com um direcionamento tão bíblico para a gente, que Deus escolhe, né, que existem pessoas predestinadas por Deus à salvação. E olha um texto que deixa muito claro essa situação a partir de Jesus. João capítulo 6, versículo 39. O texto diz assim, Jesus falando: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia." Então, irmãos, Jesus está falando que ele não vai perder aqueles que o Pai os entregou. E Jesus está falando que nem todas as pessoas serão ressuscitadas, né, no último dia. Então, é a palavra de Jesus. Ele não vai perder todas as pessoas. Não, ele não vai perder aquele que o Pai colocou em suas mãos. E olha que interessante, Jesus caminhou com 12 apóstolos. Não é? Os 12 discípulos de Jesus que caminharam naquele primeiro momento ouviram a mensagem que salva, mas um se perdeu, e a Bíblia chama do filho da perdição. Judas veio ao mundo para esse fim específico, não é? Trair Jesus, entregar Jesus aos religiosos da época, para que a profecia simplesmente se cumprisse. Então, a salvação não é para todas as pessoas, mas de fato Deus não faz distinção entre pobre e rico, entre judeus e gentios, entre negros e brancos. Não tem essa distinção, essa preferência. Então, é por isso que o apóstolo Paulo nos leva, não é, a esse chamado à oração pelas pessoas, por todas as pessoas, porque dentre essas pessoas existem aqueles que foram já antes da criação do mundo escolhidos e chamados pelo Senhor. É isso que a Bíblia afirma para a gente, quer a gente goste ou não. A segunda aplicação, segundo entendimento que a gente pode tirar desse texto para a vida da gente, que é um desejo de Deus, é que ele deseja levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Esses que serão salvos. O versículo 4 diz assim: Deus então deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é essa verdade? No versículo 5 aponta para a gente: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Todos quem?
aqueles que creriam no seu nome. Então, irmãos, o conhecimento da verdade é a totalidade da revelação de Deus para a gente em Jesus Cristo. Então, o conhecimento da verdade não vai se limitar a um conhecimento racional da nossa parte. Mas, além disso, vai exigir de nós que nós aceitemos a verdade a respeito de Jesus Cristo pela fé. Nós somos salvos pela fé e não pelo nosso conhecimento racional. Tem muitas pessoas que entendem a mensagem do Evangelho, mas não creem. Pela fé não encontram Jesus Cristo, não é, como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a grande verdade que a Bíblia nos apresenta é que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo que pode fazer com que nós nos encontramos com Deus definitivamente, e a partir desse encontro, dessa reconciliação, dessa restauração por conta do nosso pecado, nós alcancemos assim a vida eterna. Jesus é o caminho. Ele é o único mediador. Não existe mais ninguém que possa fazer o que Jesus Cristo fez a partir da cruz, do Calvário. Entende, irmãos? E isso é importante porque muitas pessoas procuram mediadores, né? Algumas religiões existem vários mediadores, mas Jesus Cristo mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? E Jesus se entregou naquela cruz. O texto diz que ele se entregou a si mesmo por resgate por todos aqueles que chegariam ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, irmãos, talvez você tenha essa sensação, né, de que nós conhecemos pessoas que estão inseridas num meio religioso, mas não entenderam ainda o pleno conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Jesus pagou o resgate. Essa palavra resgate no grego significa preço pago para libertar. Jesus Cristo pagou esse preço. É por isso que ele é o único mediador. Então, irmãos, Paulo então incentiva Timóteo para que leve a igreja à oração, às súplicas, não é? As ações de graça por todas as pessoas, não é? Do seu tempo ali, daquela sociedade, daquela cidade, não é? Porque dentre muitas pessoas, algumas pessoas creriam, não é? E orar e pregar o Evangelho sem distinção, sem ver posição social, né? Posição política da pessoa, né? Raça, nada disso, mas orar por todas as pessoas, pelas pessoas comuns, pelos governantes, pelas autoridades, não é? Sem distinção. Dentro de tudo isso que eu falei, eu gostaria de fazer 3 aplicações rápidas. A primeira é o seguinte: nós devemos orar por todas as pessoas do nosso tempo, sem distinção. Nós entendemos que todas as pessoas precisam de Jesus. Então, nós precisamos orar pelos nossos amigos, nós precisamos orar pelos nossos vizinhos, pelo colega de trabalho, pelos nossos governantes. Nós estamos numa crise política, não é? Aliás, esse final de semana, ao longo dessa semana passada, alguns políticos que se dizem cristãos, né, foram presos, outros estão envolvidos aí com questões da justiça, mas nós precisamos orar por todas as pessoas, para que as pessoas se convertam, para que os governantes se convertam. Mas isso não vai acontecer com todas as pessoas. Mas a gente ora para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, uma vida de piedade, de dignidade e de respeito.
Mas não é para a gente viver bem. A oração é para que a gente tenha possibilidade nesse tempo de anunciar o Evangelho para as pessoas com liberdade, com tranquilidade, com paz. Essa é a motivação nesse texto aqui que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo. E a chave disso não são os protestos, não é que a gente possa fazer aqui ou ali. Não é? Porque protestar simplesmente não vai mudar o coração do político. Não é? O protesto simplesmente não vai mudar o rumo da sociedade do nosso tempo. O que muda o coração da pessoa é a mensagem do Evangelho. Por isso que nós precisamos, e a chave para isso é a súplica, é a oração, é a intercessão. Essas são as nossas armas espirituais, como nós fazemos nos dias de hoje. Nós estamos aí há 5 meses orando todos os dias por todos os motivos. Então a chave para a conversão das pessoas, a chave para que a gente tenha um ambiente na nossa sociedade favorável à mensagem do Evangelho, começa a partir da oração. E isso o apóstolo Paulo deixou claro para a gente. A segunda aplicação para a gente que eu gostaria de fazer é que nós devemos aproveitar o momento de paz e de tranquilidade que nós temos. E aí eu estou respondendo a pergunta lá do início que eu fiz. E eu vou responder. Nós estamos sim vivendo um tempo de tranquilidade e de paz, e de piedade e de dignidade para que a gente possa pregar o Evangelho de Jesus. Eu não estou falando da nossa paz interior, da paz no nosso cotidiano. Não, nesse aspecto talvez a gente não viva um tempo de tranquilidade. No que diz a segurança, a saúde, a economia, a política, não. Talvez, e é certo que nós não vivamos mesmo esse tempo de tranquilidade e paz. Mas no que diz a possibilidade de nós pregarmos o Evangelho, irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo onde as pessoas estão sensíveis à mensagem do Evangelho. Eu tenho tido contato com pessoas que relatam que vão conversar com um amigo, com um parente, e que as pessoas choram, que as pessoas se emocionam, que as pessoas suplicam por uma oração, por uma visitação. Esse tempo é onde nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho com tranquilidade e paz. E nós precisamos aproveitar esse tempo. Quando nós olhamos para fora, para fora da igreja, nós vemos tranquilidade e paz para a pregação do Evangelho. Nós não estamos vivendo guerras, nem guerras civis, conflitos civis. Tirando essa questão do tráfico de droga, e isso é antigo e a gente vai deixar isso um pouco para lá, esse conflito dessas questões dos milicianos, essas coisas todas. Mas, irmãos, nós não vivemos um tempo como os Estados Unidos está vivendo hoje, de um conflito lá social, por conta de toda essa situação. Vidas negras importam, e importam de verdade. Nós não estamos vivendo um tempo de conflito como a França, alguns meses atrás, com os coletes amarelos. Nós não estamos vivendo um conflito social na nossa sociedade como Hong Kong, em alguns meses atrás. Não, nós estamos vivendo um tempo de paz e nós temos essa liberdade para pregar o Evangelho no nosso tempo. A outra questão é que nós vivemos olhando para dentro. Primeiro a gente olha para fora. Não, a gente tem tranquilidade. A gente tem paz para a gente poder pregar o Evangelho. Vamos olhar para dentro da igreja? E aí eu estou dizendo para a igreja presbiteriana do aeroporto, e eu vou dizer para você, a gente vive um tempo de tranquilidade. A gente vive um tempo de paz, de piedade, de dignidade, de bom exemplo, de respeito, de testemunho. Nós vivemos isso, irmãos, no nosso tempo. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo de tranquilidade exterior e esse tempo de tranquilidade interno, interior, para a gente anunciar, pregar a mensagem do Evangelho. Sabe, irmãos,
nós não vivemos na nossa igreja hoje tempo de divisão, de briga, de intriga, de fofocas, de grupos, não é? Grupos que levam a assuntos divergentes. Não, a gente não está vivendo isso. A gente está vivendo um tempo de edificação. Na nossa igreja nós estamos vivendo um tempo de crescimento, mas não somente um crescimento numérico. Estamos sim, graças a Deus por isso. E se Deus quiser, por conta desse tempo de tranquilidade, paz, dignidade e respeito, vamos continuar assim, mas a gente vive um tempo de maturidade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, nós, a igreja, os irmãos, nós estamos tendo e temos isso, um pleno conhecimento da verdade em Jesus Cristo. E é isso que nos faz avançar. Sabe, irmãos, nós hoje na igreja temos mais ou menos 105 membros comungantes, adultos, batizados, que fizeram a profissão de fé. E hoje nós temos 40 pessoas envolvidas num processo de discipulado. Quase metade da igreja. Sabe, irmãos, nesse tempo de quarentena, todas as nossas células estão funcionando online. É certo, não temos muitas células mesmo, mas as células estão funcionando. E durante a semana a gente tem 50, às vezes 60 pessoas reunidas online. São as ferramentas que o Senhor nos deu, a possibilidade que nós temos para trabalhar são essas. E boa parte, a maior parte dos irmãos, nós estamos inseridos, nós estamos trabalhando. A igreja vive esse tempo de tranquilidade e paz e a igreja caminha, a igreja está ativa. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando esses dias, em meio à quarentena, eu posso afirmar que nesse tempo, em toda a história da igreja, eu não vivi boa parte da história dessa igreja, mas eu acredito que nesse curto prazo de tempo, de 5 meses, que nós vivemos a quarentena, é o tempo onde muitas pessoas, muitos visitantes tiveram contato com a nossa igreja. Eu acho que é o período, eu creio, que é o período onde um número maior de visitantes, de pessoas tiveram contato com a nossa igreja foi nesse tempo de pandemia. E isso tem acontecido nas nossas lives. Isso tem acontecido nos nossos cultos aqui aos domingos, online, onde as pessoas assistem no horário às 7h30 ou assistem depois. Isso tem acontecido, através das pessoas que têm ouvido falar da igreja por conta, por exemplo, da campanha dos alimentos. Então as pessoas estão ouvindo e as pessoas estão participando um número assim muito considerável, muito relevante. Então, irmãos, nós temos sim, nesses dias, tranquilidade, nós temos paz, vivemos um tempo de piedade, dignidade, respeito, edificação, comunhão e unidade para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. Amém? E graças a Deus por isso. E o último ponto que eu gostaria de trazer para a gente aplicar é que nós fomos escolhidos e resgatados para essa missão de alcançar pessoas. Eu queria reler o versículo 7, quando Paulo fala de si mesmo, e ele no final diz o seguinte: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Então, irmãos, sabe uma questão interessante? Que quando Paulo estava indo para Damasco, com o intuito de perseguir os crentes e prender os crentes, quando Paulo estava indo para Damasco para perseguir o cristianismo, é certo que ele não tinha nenhum desejo naquele momento de ser salvo. O apóstolo Paulo não tinha o pleno conhecimento da verdade. Ele estava indo para Damasco com uma finalidade: prender crentes, perseguir os cristãos. Ele não tinha convicção de que precisava ser salvo, mas Deus tinha. Se Deus
tem um desejo forte no seu coração é de salvar pessoas. E foi isso que aconteceu naquele momento. Paulo não procurou a Deus. Paulo em nenhum momento se sentiu assim na necessidade de conhecer Jesus ou de participar daquela seita, né, que ele imaginava que fosse o cristianismo. Mas o Senhor Jesus foi ao encontro dele. E naquela estrada ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem está falando? O Senhor? Então foi Jesus que foi ao encontro de Paulo, que naquele momento era Saulo. Olha o que Atos capítulo 9, versículo 15 diz, quando Ananias, o discípulo, foi ao encontro de Paulo. O texto diz: mas o Senhor disse a Ananias: vá onde ele está, porque Ananias estava temeroso. Este homem é meu instrumento, olha o que o texto diz, escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Mas nem todos os gentios foram salvos. Levar o meu evangelho perante os reis. Nem todos os reis ouviram essa mensagem e atenderam a essa mensagem positivamente. E perante a todo o povo de Israel. Nem todo o povo de Israel, nem todos os judeus entenderam e foram salvos e tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Nem todos, mas Paulo foi escolhido, foi chamado para esse propósito. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar dizendo que foi o Senhor nos escolheu. O Senhor nos resgatou. Jesus nos libertou das trevas para que nós pudéssemos pregar o Evangelho para Itaperuna, para os itaperunenses, mas nem todas as pessoas serão salvas. Sabe, irmãos, as pessoas poderão vir às nossas células, as pessoas poderão frequentar as nossas reuniões, elas ouvirão a mensagem e muitas sairão. É certo que muitas outras ficarão. Mas as que não ficarem, nós vamos crer que não foi propósito do Senhor. Muitas pessoas vão passar. Nós vamos pregar o Evangelho para os itaperunenses, mas nem todas essas pessoas serão salvas. Mas o que a gente precisa fazer? É investir o nosso tempo em súplicas, em orações, em intercessões, em ações de graças por essas pessoas. O que a gente precisa fazer é pregar o Evangelho sem distinção, pregar o Evangelho para todas as pessoas. Porque conforme a Bíblia diz, os seus escolhidos, aqueles que são predestinados à salvação, essas pessoas estão por aí. E elas precisam, assim como Paulo, responder positivamente ao chamado do Evangelho, assim que o Senhor chamar, assim que o Espírito Santo atrair o seu coração a Cristo. Então, irmãos, o nosso chamado, né? Nós somos chamados e designados pelo Senhor, não é para ficar sentadinho no banco da igreja, ouvindo a mensagem e indo para casa, voltando no outro domingo. Não, nós somos chamados, irmãos, para ouvirmos a voz do Evangelho e compartilharmos isso com as outras pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem ou a palavra de Deus. Então esse é o nosso chamado. E o que eu gostaria de dizer, finalizando, irmãos, é que nós vivemos sim esse tempo de tranquilidade e paz, tanto externamente quanto internamente. Um tempo de tranquilidade, de paz para a gente anunciar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes, não é? E a obra é do Espírito Santo. Quem vai ser salvo, quem vai ter o seu nome escrito no livro da vida ou não, isso não tem a ver com a gente. A nossa responsabilidade é o da pregação. Quem salva e deseja salvar, aqueles que já foram, não é, escolhidos, que Deus conhece,
né? Antes da criação do mundo, isso é com o Espírito Santo, não é com a gente. Basta a gente pregar. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa semana. Obrigado, Senhor, porque nós temos percebido nos nossos dias esse tempo propício, onde as pessoas estão prontas para ouvir, sensíveis à sua voz. Deus, nós temos tranquilidade, Senhor, lá fora. Nós não somos impedidos, a igreja não está sendo perseguida abertamente. Nós temos liberdade, Senhor, de presencialmente falar do Evangelho. Nós temos a liberdade de estarmos aqui nessa reunião online, nas nossas lives, falando abertamente a respeito da salvação em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, Senhor, em outros lugares, em outros países, não têm essa mesma possibilidade. Deus, que a gente possa aproveitar a tranquilidade e paz interior da nossa igreja, esse tempo de paz, esse tempo de edificação, esse tempo de crescimento. Deus, ajuda a gente para nós não perdermos tempo, Senhor, com briguinhas, com picuinhas, com divisões a troco de nada, de julgamentos que possamos fazer por conta de uma coisa ou outra. Deus, nos ajuda e nos leva para um tempo diferente. Que a gente possa orar pelas pessoas, Senhor, suplicar diante do Senhor por todas as pessoas, sem distinção, sem preferência. Sejam os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que estão no nosso trabalho, na nossa faculdade. Senhor, o que nos importa é pregarmos o Evangelho. E, Senhor, nós sabemos que aqueles que o Senhor já tem no seu coração são esses que terão os seus nomes escritos no livro da vida. Então, Senhor, que a gente possa, nesse tempo, aproveitar a oportunidade que nós temos, pois nós vivemos, Senhor, um dia de tranquilidade e de paz no que diz respeito à possibilidade de nós pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Remove os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, minha vida te entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso
mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final. Eu queria fazer duas considerações, dois lembretes, na verdade. Primeiro é o seguinte: a gente, a partir do domingo que vem, a gente começa então a nossa campanha de 40 dias de comunidade. Nós já pedimos os livros, então você que encomendou o seu livro, fique atento. Assim que chegar, nós vamos te avisar. Certamente o Saiminho vai te ligar. Veja se você consegue passar na igreja, né, seja quinta ou sexta ou sábado, o dia que tiver possibilidade, para você pegar o seu livro, porque a leitura se dará, né, o início na segunda-feira, dia 7. Então, no próximo domingo eu vou fazer uma mensagem de introdução para a campanha dos 40 dias, mas a leitura começa na segunda-feira, dia 7. Então, segunda-feira você precisa estar com o seu livrinho, tá bom? Você que fez a campanha há 5 anos atrás, vai lá, vê se você encontra seu livrinho. Talvez você já tenha feito isso. Procura o seu livro, né, para deixar tudo esquematizado para a gente começar a campanha no próximo domingo, tá bom? A outra questão que eu queria falar para você é que essa semana nas nossas lives a gente vai orar sobre cura da alma. Tem muitas pessoas, não é, nos dias de hoje vivendo assim um estado interior muito necessitado de ser tocado por Jesus. Não é? Pessoas que precisam ser curadas, não é? Feridas na alma. Muitas pessoas vivendo em ansiedade, depressão, pânico, pensando em suicídio, todas essas coisas que a gente tem presenciado. Então eu queria convocar você para que você, além de você participar, de você convidar outras pessoas. Talvez você saiba de pessoas que estejam vivendo, não é, esse estado assim de ansiedade, né, por conta desse tempo da pandemia. Eu convidei 3 psicólogas evangélicas para falar para a gente nessa semana. Então elas vão trazer assim uma palavra específica para esse tempo que a gente vive, por essa situação, e a gente vai orar por isso. Então, além de você participar, você pode trazer alguém, convidar alguém para a nossa sala de oração, tá bom? Vamos fazer a nossa oração final? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque estivemos aqui, te adorando, ouvindo, Senhor, a Tua voz. Fala com a gente, Senhor, coloca em nós um senso de responsabilidade no que diz a pregação do Evangelho. Que nós possamos continuar orando pelos nossos amigos de oração. Que a gente possa continuar orando pelos nossos governantes. Que a gente possa contemplar nesses dias as pessoas vindo a Cristo, quem sabe, através de nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesse tempo a gente vive sim esse tempo de tranquilidade e paz para a pregação do Evangelho. Que a gente possa também valorizar isso, que nós estejamos aproveitando todas as oportunidades, que a gente consiga, Senhor, ler o coração das pessoas, a alma das pessoas, e que a gente possa
manter isso muito firme no nosso coração e na nossa mente, que a nossa responsabilidade é pregar. Quem salva é justamente o nosso Senhor. O nosso trabalho é pregar e o trabalho do Espírito Santo é tocar o coração das pessoas, aquelas pessoas que o Senhor já escolheu, aqueles escolhidos do Senhor que estão por todos os lugares. Que o Senhor nos ajude nessa missão, não é? De pregar o Evangelho nesse tempo de paz e de tranquilidade. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai tão querido, e que a força do Espírito Santo, a sua sabedoria, o seu entendimento, para que nós possamos pregar o Evangelho nesse tempo, não é? A sua força, o seu poder, a sua capacitação, sejam com vocês, irmãos queridos, nesses dias tão difíceis, mas também nesses dias tão propícios à mensagem do Evangelho. Que seja assim com vocês hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Boa semana, na paz de Jesus. Semana que vem a gente se encontra para o início da nossa campanha de 40 dias de comunidade. A gente se vê. Tchau. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Que sua semana seja abençoada. No próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Até lá!